Com certeza os nossos internautas têm voz e vez no VIP Social, mas a gente vai falar de um assunto muito sério. Vamos trazer todos os detalhes da atualização do coronavírus. Como é que está a região? Luan, Lucas, conta pra gente, afinal de contas, uma preocupação gigantesca. Mais um final de semana que vai ser tudo fechado por conta, né, desses altos números na região. Olá, Júnior, uma boa tarde para você. Muito boa tarde a todos que acompanham mais uma edição do Jornal VIP. A gente traz agora as informações em relação ao coronavírus aqui para a nossa região, para as nossas cidades do Vale do Rio Tijucas e também da Costa Esmeralda. Como todo mundo sabe, a situação está bastante delicada em toda Santa Catarina e em todo o Brasil. Diversos estados aí já decretaram situação de emergência. Santa Catarina já está com muitas dificuldades, com a falta de leitos de UTI. E a partir de agora a gente vai falar especificamente sobre as nossas cidades aqui da nossa região. A gente começa pela capital do Vale do Rio Tijucas, a cidade de Tijucas, obviamente, que tem 4.876 casos confirmados neste momento. Número bastante alto. A cidade vai se aproximando aí dos 5.000. A expectativa até que até na próxima semana o município chega então a 5.000 casos confirmados da doença. Outro número preocupante, um dado muito preocupante aqui para o município, é que a cidade já registra 93 casos ativos e também 58 óbitos. Então é uma situação importante, o pessoal tem que se cuidar durante esse final de semana, apesar do lockdown. Então as pessoas têm que realmente cumprirem e manterem as distâncias, fiquem na sua residência se puder. Os serviços essenciais ainda estarão funcionando, daqui a pouco a gente também vai falar sobre isso, mas o número de ativos preocupa. Outro número agora, esse número já um pouco melhor, é o número de vacinados aqui na capital do Vale. Por aqui, Júnior, você de casa que acompanha nesse momento, 1.009 pessoas já foram vacinadas na primeira dose. E neste momento, já completamente imunizadas, 664 pessoas, tudo isso aqui no município de Tijucas. Então a gente pode dizer aí que já praticamente tem 664 pessoas que já estão 100% imunizadas contra a Covid-19. Lucas, algumas pessoas perguntam pra gente essa realidade. Por que que tem 1.000 de um lado, só 664 do outro? A gente explica, né, sempre que é a questão da primeira dose e da segunda dose. Então, a primeira dose foi aplicada, teve o seu início bem antecipado e agora sim a segunda dose está sendo aplicada. Então, calma, gente. Quem recebeu a primeira dose, essas 1.009 pessoas, receberão, consequentemente, daqui a pouquinho, a segunda. É importante também reforçar para essas pessoas que têm de fato essa dúvida que a primeira dose, o intervalo entre a primeira dose e também a segunda é regulamentado aí pela empresa que fez a vacina. Então o período entre a primeira e a segunda, que seria o complemento dessa imunização, é de entre 14 a 21 dias. Então por isso esse período, durante então, os próximos 14 até 21 dias, essas pessoas que ainda não receberam a segunda dose estarão recebendo e aí os números vão se igualando. Vamos viajar aí pelo Vale do Rio Tijucas. Para qual cidade a gente vai agora? Município de Canelinha. Olha, Canelinha tem uma informação bastante triste, a gente vai trazer isso daqui a pouco, que a gente vai falar sobre um caso realmente que aconteceu em Canelinha relacionado ao coronavírus, e a gente já reforça, são 974 casos confirmados lá na cidade das Cerâmicas, chegando aí muito próximo dos 1.000 casos. E aí são 7 casos ativos, ou seja, 7 pessoas que estão imunizadas, e o número de óbitos, a gente está acompanhando aí 29, mas esse número ainda não é confirmado, tá? O número confirmado lá no município de Canelinha são 14 óbitos na cidade das Cerâmicas aqui, o município de Canelinha, e aí tem um óbito sendo investigado, um óbito que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque é uma informação que chocou a região, e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos lá para São João Batista? Por lá, gente, são 3.130 casos confirmados. A capital catarinense do Calçado está com um número também elevado de casos confirmados e por lá também um número bastante elevado de casos ativos, ou seja, pessoas que ainda estão com o vírus no organismo e automaticamente podem aí passar para outras pessoas. Por lá são 111 casos ativos e 46 óbitos, o número de óbitos também bastante elevado, é o segundo aqui do Vale do Rio Tijucas. Vamos dar mais uma passeada? Vamos para onde? Para Nova Trento. Ontem teve informação boa para Nova Trento, o município, a cidade aí de Madre Paulina passa a ser novamente um importante ponto para a recuperação de pacientes da Covid-19 e por lá são 1.387 casos confirmados. Neste momento, 25 casos ativos no município e apenas 6 óbitos. E reforçando o que foi dito aqui ontem, então o número de óbitos no município é bastante baixo, apesar de receber aí pacientes de outras regiões, de outras cidades. Lá no Hospital Imaculada da Conceição, o número de óbitos no município é bastante baixo. Vamos lá para outra cidade?
Vamos para Major Gercino, a cidade com menor população aqui no município e uma das referências aí na gestão à frente do coronavírus. Por lá, são 227 casos confirmados e apenas 11 ativos. Esse número de ativos, apesar de ser pequeno em relação a outros números, é considerado alto, porque proporcionalmente, para a questão de população no município, 11 casos ativos talvez tenha sido até o máximo que o município registrou desde o início da pandemia, por lá apenas 6 óbitos. E agora a gente passa para talvez a área mais bela aí da nossa região, talvez a mais bela de Santa Catarina, que é Itapema. Por lá a situação é ainda mais preocupante. São 8.719 casos confirmados, mais de 8.000 pessoas, quase 9, que contraíram a Covid-19 nesse período. Por lá, 202 casos ativos, então tem bastante gente com o vírus ainda, número bastante elevado também no município de Itapema. Outro número elevado, 137 mortes confirmadas por conta da doença lá no município de Itapema. A gente segue na Costa Esmeralda agora para o município de Porto Belo. Primeiro município a registrar mortes aqui desde o início da pandemia, que é o município de Porto Belo. São quase 2.500 casos confirmados, neste momento 2.435. São 41 casos ativos, outro número também bastante alto, falando proporcionalmente em relação aos habitantes, e por lá são apenas 15 óbitos registrados em praticamente um ano de pandemia. Para a gente encerrar então, vamos lá para a cidade que mais testou na nossa região. Bombinhas faz testagens praticamente diárias, então por lá são 2.800 casos confirmados, número redondinho, 2.800 casos confirmados no município de Bombinhas, e por lá, gente, são 60 casos ativos. Falando novamente, proporcionalmente em relação ao tamanho da população, 60 casos ativos é um número bastante alto. E por fim, 30 óbitos registrados lá no município de Bombinhas, 30 vítimas fatais do coronavírus no município. Júnior. Situação bastante complicada no Vale do Rio Tijucas e também no nosso litoral. Lucas, fica aí, daqui a pouquinho tu traz mais informações de outros setores, né, como o policial.